E aí, ontem ele martelou de novo e hoje a gente já ouviu algumas coisas que esse texto diz, desde da oração inicial até agora, de várias formas diferentes, e eu espero que você entenda. Está lá em João, capítulo 15, é um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar com vocês do jeitinho que Deus falou no meu coração. João, capítulo 15, a partir do verso 1. Amém? Se você não disse amém, você vai achando aí, vai. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em... Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Até aí. Eu já preguei sobre esse texto, e essa semana, nos últimos 15 dias, mas para ser mais exato, Deus falou comigo com esse mesmo texto de duas situações bem distintas. E eu quero compartilhar hoje com vocês uma delas, que eu não compartilhei ainda. O texto começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele nos traz alguns elementos. Primeiro é: eu sou a videira verdadeira. E depois ele traz a figura do agricultor. Alguém que tem controle, que tem a visão ampla em relação a todo o ambiente onde a videira está crescendo. O agricultor não é alguém que não conhece aquele ambiente onde ele está. O agricultor é alguém que conhece a terra, que conhece o ambiente, que conhece o antes, que conhece o depois da colheita, que conhece as plantações que são vizinhas. O agricultor também conhece o caminho para colher, para fazer essa fruta que está sendo colhida chegar no destino. O agricultor conhece todo o processo. O agricultor, depender do tempo de experiência, sabe até se vai chover ou se não vai chover. Eu conheço algumas pessoas do interior que tem esse... Faz assim. Eu conheço um que sempre erra, mas eu conheço um que ele faz assim: hoje vai chover. E pode esperar que até o final do dia chove. Eu conheço um que diz: amanhã vai chover. Passa 15 dias de sol de 40 graus que a gente quase morre seco. Mas eu conheço alguns que acertam. Mas em linhas gerais, até aquele que erra se vai chover ou não, ele sabe o que fazer se a previsão dele errar, e ele sabe o que fazer com a planta. Quem é do interior, quem é da roça, sabe que olhar para a plantação é mais do que um exercício, uma atividade. É uma conexão. Para o agricultor, ele precisa estar conectado com aquele processo. E aí ele diz: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E eu fiquei pensando em algo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, que foi algo que Deus falou ao meu coração. É que a gente tem confundido, muitas vezes nós temos confundido o corte com a poda. E há uma razão para a gente confundir. É que os dois
muitas vezes são feitos com a mesma tesoura. Talvez você esteja experimentando, ou esteja vendo alguém experimentar, o agir da tesoura com a poda e está achando que é corte. Tem gente chorando pela poda, quando devia estar se alegrando com a poda. O que o texto diz é que ele escolhe podar aquele galho que ele quer que depois da poda cresça. E aí, se a gente for parar para pensar, quem gostaria de crescer em Jesus? É incrível. Fica com a mão bem levantada assim, quem quer crescer. Pronto, agora fica com a mão levantada quem quer tomar uma tesourada. Deixa eu dar uma notícia para você. Não tem como crescer sem tomar uma tesourada. E eu fiquei pensando, e eu fui olhar como é que é o processo da poda. E eu fiquei pensando, por que podar e como que faz isso? E eu achei em um artigo que eu li algo muito interessante. E o artigo dizia assim, 8 motivos para podar. É um artigo científico, tem nada de Bíblia. Só que o que eles não sabem é que a ciência só se confirma verdadeiramente quando ela mostra algo que a Bíblia já mostrou. Se você pegar qualquer artigo científico, você vai ver que as coisas mais incríveis que eles descobrem, a Bíblia já falou há algum tempo. O cara descobriu que se fizer isso, aí você vai lá, está lá na Bíblia escrito, porque um tempão o cientista está achando que ele está descobrindo, mas já estava lá. E aí ele listou 8 razões para podar. A primeira foi manter a saúde da planta. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Manter a saúde. É preciso podar para manter a saúde. Uma planta, e aí a planta agora sou eu e você, uma planta para que ela possa tirar dela aquilo que está prejudicando a saúde, é preciso que ela seja podada. A segunda coisa é cortar a madeira morta, doente, danificada. Numa planta, enquanto ela cresce junto dela elementos que são podres, que geram morte. E para que a planta toda não seja sacrificada, é preciso podar aquela parte que está podre. Eu não sei você, mas eu tenho um monte de coisa podre que precisa cortar. A terceira razão é remoção dos galhos que se cruzam e se enroscam. Eu achei esse interessante demais. Porque quando eu fiquei olhando, eu me lembrei dos momentos em que Jesus fez algumas podas em mim, e eu percebi que em alguns desses momentos eu estava todo enrolado, mas todo enrolado. Talvez você esteja nessa situação. Está crescendo, e você acha que é o máximo, e aí está um monte de galho, e você está achando que todo mundo está te vendo, daqui a pouco o galho está se enrolando, seu braço está para trás, sua perna está para frente, você está achando que é uma planta linda, e todo mundo que está olhando está dizendo, olha que negócio horrível. Mas você, na qualidade de planta, se acha incrível. Porque você tem um monte de galho. E aí você está todo enrolado. Depois ele diz, manter uma boa circulação de ar dentro da estrutura da planta. E eu achei isso incrível, porque a gente olha para a poda sempre como algo externo. Mas a poda garante para aquela planta que está sendo podada a circulação de ar de qualidade para ela. Portanto, podar influencia em como o ambiente age na planta. Quando Jesus resolve nos podar, ele influencia em como aquele ambiente nós estamos, a nossa família, o nosso trabalho, talvez a igreja, talvez algum lugar que você está, aquele ambiente começa a interagir com você de um jeito diferente quando você é podado. E às vezes a gente quer que a igreja mude, às vezes a gente quer que o trabalho mude, às vezes a gente quer que a família mude, só que mesmo que eles mudem, a gente não consegue perceber, porque a gente continua absorvendo eles da mesma forma. E a poda faz com que a gente comece a absorver o elemento externo de um jeito diferente. Talvez para mudar o ambiente que você está, não precisa mudar nada no ambiente. Talvez precisa mudar a forma como você absorve esse ambiente. Talvez a poda e o problema seja você. Então, se está batendo com você como bateu comigo, vai anotando aí. Depois, uma quinta razão para a poda é remoção de brotos indesejados. Meu Deus, quando eu ouvi isso, eu comecei a lembrar de um bocado de broto indesejado, que Jesus literalmente tirou da minha vida, e que se ele não tirasse, eu talvez não estivesse aqui hoje do jeito que eu estou. E eu queria que você fizesse esse exercício. Olha para a sua vida de quando você estava na escola até hoje, e começa a pensar
que se alguns amigos que você tinha como amigos, algumas pessoas que eram essenciais para você em alguma época, não faziam o menor sentido na sua vida hoje? Se eles estivessem hoje, se você tivesse com seus amigos da escola, no mesmo nível de intimidade e relacionamento que você tem hoje, naquela época tivesse hoje, talvez hoje você não fosse nem crente. Porque todo mundo teve um amigo da escola que parece que era um enviado de Satanás mesmo. Quem todo mundo tinha, não tinha não? Você já pensou se esse amigo não tivesse sido podado da sua vida? Você já imaginou se Jesus não te tirasse desse ambiente onde essa pessoa estava? Depois, tem algo que eu acho incrível, que eu achei incrível, que é controle do tamanho. Eu fiquei pensando, controle do tamanho? Será que é por isso que tem gente tão pequenininha? Tem gente que... É porque o que essa informação quer dizer é que quem determina o tamanho que a planta vai ter não é a planta, é o agricultor. Comece a pensar nessa perspectiva. O agricultor ele quer que a planta cresça e fique do tamanho que é ideal. Como é que ele faz isso? Através da poda. E por que ele tem plantas que ficam de um tamanho e outras ficam de outro tamanho? Porque as podas são diferentes, os galhos são diferentes, o jeito de cortar é diferente. Mas o agricultor sabe qual é o jeito de podar uma e qual é o jeito de podar outra. O agricultor não poda laranjeira igual ele poda pé de maçã. O agricultor não poda uma parreira, um pé de uva, né? Que é parreira que chama, né? O agricultor não poda uma parreira do mesmo jeito que ele vai podar uma outra planta. É tudo poda? É tudo poda. Mas ele poda do jeito que ele vai fazer com que aquela planta tenha um determinado tamanho. E esse tamanho é determinado pelo controle de qualidade do agricultor. Ora, se nós temos um agricultor incrível como é o nosso, a gente não pode duvidar do padrão de qualidade dele. Logo, é ele que tem que determinar mesmo. E às vezes, talvez eu e você estejamos resistindo à poda, porque a gente quer ter um tamanho maior do que a gente deveria ter. Não sou eu, nem é você, que vai determinar o tamanho que a gente vai ter. É o agricultor. Quem entendeu, diga amém. Depois ele diz, acentuar uma característica ornamental. Flores, frutos. Então, dependendo da planta, o agricultor vai podar de um jeito A ou B, porque aquela planta precisa daquele determinado corte para que o fruto dela apareça ou a flor apareça de um jeito mais bonito do que em outro. O que é que isso me ensina? É que o agricultor sabe ressaltar na medida exata a minha e a sua habilidade. Ah, mas eu queria tanto que as pessoas reconhecessem isso. O agricultor quer? Ah, mas eu queria tanto que aquela característica que eu tenho, que eu acho que é extraordinária, e ninguém percebe. Será que o agricultor quer que essa característica sua seja ressaltada? Eu me lembro que, não sei se vocês conhecem, mas tem uma cidade próxima da gente aqui, chamada Alagoinhas. Uns 100 quilômetros daqui, 120 quilômetros daqui, é pertinho. E eu me lembro quando eu era criança, a prefeitura fazia, eu acho que era a prefeitura que fazia, no centro da cidade, sabe aquelas árvores que você corta e desenha bicho na árvore, cachorro, desenha... É figo aquilo? Picos. Ficus. Foi isso que eu disse, ficus. Essa planta, ela tem uma característica, tem até aqui na frente da igreja, não tem uma? Ela tem uma característica, parece que ela é mais fácil do que as outras para fazer esse molde. E eu me lembro que na praça dessa cidade a prefeitura fez, ao longo da praça tinha inúmeras dessas árvores, sei lá, 10, 15, e ela fez desenhos nessas árvores. Então toda vez que eu ia para Alagoinhas visitar o meu tio inclusive que deu o meu nome, eu sou Carlos Sobrinho porque eu tenho um tio que chama Carlos. Tem gente que pensa que é apelido, mas não é não. Meu tio é Carlos, meu primo é Carlos Filho e eu sou Carlos Sobrinho. Esse tio que me deu o nome, morava em Alagoinhas, e toda vez que eu ia visitá-lo, uma das coisas que fazia muito eu querer ir lá era ver as árvores desenhadas. Ele não sabe, mas às vezes nem era ver meu tio. Às vezes era ver as árvores. Como criança eu dizia, caramba, eu quero ver aquelas árvores. E aí, para minha surpresa agora, elas não existem mais. Não sei se a prefeitura ficou com preguiça de ficar cortando. Eu sei que passaram um negócio lá que tiraram as árvores todas. Para mim, perdeu a graça da cidade. Era uma coisa para mim bonita. Mas aquela árvore específica cumpria aquela função e se bobear, 90% das pessoas não sabem nem o nome dela, como eu não sabia. Se o pastor não me desse a pesca aqui, eu não ia saber nem o nome daquela árvore. Por quê? Porque importa
que a função daquela árvore seja de ornamentar, ainda que ninguém saiba como é o nome dela. Se isso tem qualquer semelhança com a sua vida cristã, diga amém. Você não precisa ser reconhecido se o agricultor não quiser que o seu nome seja reconhecido. Mas você pode fazer a diferença num lugar, mudar a vida das pessoas, encantar os olhos das pessoas, fazer a alegria das pessoas, ainda que seu nome seja oculto. Você pode falar do evangelho para as pessoas, as pessoas podem ver Jesus em você e ainda assim não saberem seu nome. Nunca foi sobre você. Nunca foi sobre você. Mas a última característica de por que fazer a poda cientificamente, porque isso é um artigo científico, por mais incrível que pareça, parece que eu estou lendo a Bíblia, mas é um artigo científico. A última forma, a última explicação de por que fazer a poda é algo que eu considerei extraordinário, que é manter a forma desejada. E aí quando eu pensei, eu disse, não tem a ver como a planta quer ficar, tem a ver como o agricultor quer que ela fique. E por que tem muita gente sofrendo com a poda? Porque está deixando alguém que não é o agricultor podar. Eu vivi esse processo de criar referências e de permitir que qualquer outra pessoa ou outras pessoas que não o agricultor tomasse conta desse processo de moldar, de podar. E aí, com uma pessoa, esse agricultor fake, não sei se eu posso chamar assim, esse agricultor fake não está conectado com o propósito do agricultor verdadeiro, ele poda você de acordo com o que ele vê, de acordo com o que ele sente, de acordo com o que parece legal. E é por isso que o texto fala de uma videira verdadeira. Porque se ele ressalta que ele é a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa. Senão ele diria, eu sou a videira, vós sois os ramos. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ora, se tem uma videira que não é verdadeira, eu posso acreditar que também tem um agricultor fake. E a questão é que o texto nos convida, e talvez até mais do que nos convide, o texto nos intima a conectarmos com a videira verdadeira e não nos conectarmos com a videira. O texto nos chama a nos conectar com a videira verdadeira. Mas, em algum momento do texto, ele diz assim, se o ramo, algumas versões têm ramo, outras têm vara, algumas versões têm assim, e ele diz, se o galho se conectar a mim e eu me conectar a ele, quem leu isso aí? Vamos lá, ó. Mas ele coloca uma condição, o galho tem que se conectar à videira, e a videira tem que se conectar ao galho. Cadê? Se alguém, verso 5, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu pensei, e como é que eu conecto na videira e a videira não conecta comigo? Ué, se eu estou conectado, não está conectado? E aí Deus me deu uma imagem clara de como isso pode acontecer. Eu até compartilhei com os jovens, com os adolescentes, desculpe, na reunião do sábado, que eu tive a oportunidade de estar com eles. Imagina que você é um galho que foi cortado da videira. Você é um galinho, foi cortado da planta. Ou você, por alguma razão, se desconectou. Aí eu pego você e pego uma fita, um durex, uma fita crepe. Pensa alguma coisa que cola aí. Pronto. E aí eu pego você e ponho lá na árvore e passo uma fita. Visualmente, você está conectado na árvore, sim ou não? Sim ou não? Mas a árvore não está conectada em você. Quem está conectado em você é a fita. E essa é a leitura clara de como a gente, como cristão, pode correr o risco de fingir estar conectado. Aí alguém me perguntou assim, e o enxerto? Quando eu dei esse exemplo. E o enxerto? Aí eu falei, enxerto não é colar com fita. Enxerto é conexão. Tem gente que nem sabe o que é enxerto. Enxerto é conexão. Mas a raiz aqui da conexão é, eu escolho, no momento que eu me conecto à videira e permito que a videira se conecte em mim, eu permito, naquele momento, perder o controle. Porque quando o ramo
está conectado à videira, é tudo por conta da videira. É a videira que determina quanto de alimento vai chegar, quanto de água vai chegar, quanto de fruto você vai dar. Não tem a ver com o galho não manda nada. Mas a cadeia de conexão perfeita é: eu conecto com a videira, portanto eu perco o controle, passa a ser da videira, e a videira é comandada pelo agricultor. Logo, eu não tenho comando nenhum sobre o processo. E às vezes a gente fica, mas eu estou conectado à videira e ninguém vê os meus frutos. Eu não sei você, mas uma árvore que dá frutos verdadeiros é impossível de não ser percebido. Experimenta passar na frente de uma mangueira, cheia de manga madura, e diga para mim que você não está vendo as mangas. Por mais que você não goste de manga, você pode até não gostar de manga. Eu não conheço ninguém que não gosta de manga, mas você pode não gostar. Experimenta passar na frente de uma árvore que os frutos são vistosos, são bonitos. Até que não é bonito, por exemplo, a jaca. Não é um fruto bonito, vamos combinar que não é? Hã? Eu adoro jaca. Eu sou apaixonado por jaca, mas vamos combinar que não é um fruto bonito? Quando você passa ele na árvore, não é bonito? Você faria uma poesia para alguém dizendo que você seja linda como uma jaca? Você faria? Eu acho que não. Talvez você até usasse uma outra fruta. Você quer encantar a menina, você vai dizer, não, que você seja linda como uma maçã, como um cacho de uva, né? Mas você não vai dizer seja linda como uma jaca, você diria? Mas quem gosta de jaca, percebe logo uma jaqueira que está carregada. Quando você olha, você não pode negar que aquela árvore está carregada, dizendo que ela não está, se ela estiver cheia de jaca, sim ou não? Pronto. Logo, talvez você esteja incomodado com a sensação de que não está vendo seus frutos, porque talvez esses frutos só existam na sua cabeça. Eu não vejo o agricultor tendo o trabalho de preparar a terra, de plantar, de cuidar, para na hora que o fruto aparecer, ele dá as costas. Faz sentido para vocês? Faz algum sentido o agricultor plantar, cuidar de você, te alimentar, fazer você resistir à chuva, ao sol, a ação externa, porque dependendo do lugar, se a árvore tiver com frutos muito bonitos, vai tomar umas pedradinhas, os meninos vão pular o muro para arrancar escondido. Quem já fez isso, diga amém. Olha aí, peguei agora um monte de gente que pegou fruta do vizinho, hein? Perdoa, Jesus, eles não sabiam o que faziam. Sabia, né, pastor? Sabia. Mas eu espero que eles tenham se arrependido, Jesus, perdoa eles. Então, essa árvore que está dando fruto, ela precisa ser visível, não para mim nem para você, ela precisa ser visível ao agricultor, porque é ele que colhe. Qualquer colheita fora do agricultor só acontece se o agricultor permitir. Quem está entendendo, diga amém. Aí o texto diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ele não diz que vai dar fruto de qualquer jeito, não. Vai dar muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A condição aqui não é que sem mim talvez você tenha chance. Não é que sem mim, se você der sorte, vai dar um fruto. É sem mim, não pode absolutamente nada. E talvez você seja a plantinha que chegou aqui hoje, doida para dar fruto sem Jesus. Eu tenho uma notícia para te dar. Não vai dar. Talvez isso abata você, mas eu espero que isso faça você verdadeiramente entender que se não vale a pena e não vai dar, você precisa mudar a sua estratégia urgente. Porque há um destino para o galho que não aceitar ser comandado pela videira. Há um destino bem claro para ele. Aliás, o texto começa falando disso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. Se você não entender que sem Jesus você não vai dar fruto nenhum, sem a orientação de Deus, o agricultor, você não vai dar fruto nenhum, você está caminhando de forma veloz e a passos largos para ser cortado. E você nem precisa ser muito crente para entender isso. Você só precisa saber ler o texto. Ah, mas eu nem tenho muito tempo de igreja assim, não tem problema. Você entendeu que quem está com Jesus prospera, quem não está é cortado?
Se você entendeu isso, eu já posso ir embora. Aí o texto diz assim, se vocês do 5 a segunda parte. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu não sei você, mas eu conheço, já ouvi falar de um lugar onde tem muito fogo, onde vai ser queimado, e não é um lugar muito legal. E se você insistir em querer ser o galho que vai dar fruto, sem a permissão do agricultor, sem o cuidado do agricultor, é exatamente para lá que você está indo. O texto já te alertou desde o começo, e agora no meio ele ressalta esse alerta para a necessidade de eu e você estarmos verdadeiramente conectados à videira, à planta, e a videira está conectada a gente. Não é uma conexão de uma única via. Jesus já escolheu o agricultor de forma natural, já se predispôs a que você fosse um galho conectado. A escolha de permanecer conectado nele, que é minha e que é sua, é que mora o problema. Porque estar conectado significa abrir mão do controle. E nós estamos num mundo onde diz que a gente tem que controlar tudo. Aí o texto diz, se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí aqui eu dei uma parada bem bruta, na hora que eu estava refletindo. Porque o que o texto diz é que, peraí, se eu permanecer nele e as palavras dele permanecer em mim, eu posso pedir o que quiser e vai ser concedido? Peraí, tem um monte de coisa que eu estou pedindo que não está concedido. Então tem um problema grave aí. E esse problema sou eu. Porque se o texto diz que se eu estiver conectado nele e as palavras dele estiverem em mim, eu vou pedir tudo e vai ser concedido. Se tem uma listinha de coisas que eu estou pedindo e não está sendo concedido, talvez ou eu não esteja nele, ou a palavra dele ainda não está em mim. E o texto é tão claro em dizer isso, que talvez eu e você, eu não sei você, mas quando eu li, eu fiquei chocado. Quando eu olhei para a lista de coisas que eu coloquei diante de Deus que ainda não aconteceu, é óbvio que algumas têm um tempo determinado para acontecer, mas tem coisas que eu parei para pensar, será que isso ainda não me foi concedido? Porque a palavra não está em mim ou eu não estou conectado da forma certa? E foi nesse exato momento de reflexão que eu chorei. Eu não sei você, mas eu choro fácil. Eu evito chorar porque qualquer pessoa chorando eu acho feio. Então eu evito chorar em público. Eu acho feio demais a pessoa chorando. Então eu evito chorar em público. Mas quando acontece uma situação de chorar, eu não fico também controlando, não. Essa semana aconteceu algo extraordinário. Ontem. Eu acordei super animado, assim, sabe? Animadão, assim, hoje vai acontecer umas coisas incríveis. E eu digo isso mesmo, eu acordo e digo assim, hoje vai ser incrível. Aí eu acordo. Aí, de manhã cedo, eu tomei logo uma porrada, aí me desanimou. Aí fez assim. Aí eu, poxa, não podia ser um pouquinho mais tarde, para eu pelo menos curtir amanhã. Aí me desanimou. Aí eu voltei. Daiane estava na cozinha, sentada na mesa tomando café, e eu sentado no sofá. E aí eu comecei a conversar com Deus. Como eu estava em casa, só tinha eu e ela, eu comecei a conversar com Deus em voz alta. Aí eu comecei, Deus, está errado isso aí. Está errado. Não pode ser desse jeito. Dormi animadão, acordei animado. Aí acontece um negócio desse, não, está errado. Eu não estou fazendo nada errado, estou fazendo tudo direitinho. Não tem nada que possa me desabonar. Não vai ser assim desse jeito, não. E aí eu comecei a trocar uma ideia com Deus assim mais dura. E aí, de repente eu comecei a chorar no sofá, mas chorava mesmo assim, está errado, não pode ser desse jeito. Por que isso, por que aquilo? Eu sentado no sofá, e Daiane na mesa tomando café, a sala era assim do lado, ela tomava café, eu percebi algumas vezes que ela fazia assim. Como quem diz assim, faça a sua DR aí. E eu dizia, Deus, mas está errado. E eu chorava mesmo, chorando mesmo da lágrima. Mas não pode, que isso não é justo, e tal, e tal. E ela só fazia assim, olhava. Não sei o que ela estava pensando, mas ela olhava. E eu fiquei ali uns 10 minutos no sofá, nessa briga.
E assim, quando eu converso com Deus, é igual quando eu estou conversando com Ele na rua. Quem já me viu conversando na rua sabe que eu gesticulo mesmo, mas às vezes a pessoa pensa assim, aquele ali, coitado, não está bem não. Porque eu saio assim, por que isso? Por que aquilo? Aí quando acontece alguma coisa, eu, glória a Deus. E eu acho que a pessoa passa e faz assim, rapaz, esse rapaz... E agora você imagina isso em casa, num ambiente controlado, como é. Aí eu, passados uns 10 minutos ali, aí eu parei e fiz assim, peraí, a palavra me disse que se eu chegar e colocar com o meu coração verdadeiro, ele ouve, ele vai, então ao longo do dia ele vai me dizer alguma coisa. Aí eu disse, pronto Deus, agora que eu já chorei e já botei para fora tudo que estava me agoniando, agora eu vou sair, o Senhor resolva meus problemas. E aí eu saí. Passou o dia inteiro no silêncio mais profundo de Deus da minha vida. Sabe quando Deus fala assim, hoje eu não vou falar nada. Para ele não ficar com esse negócio de eu tenho que falar nada, pai. Silêncio profundo e absoluto. Quando chegou de noite, eu conversando com um amigo meu, amigo de trabalho, e nós acabamos uma reunião online e eu falei assim, Adriano, eu queria trocar uma ideia com você. Pode ser? Pode. A gente começou a conversar, eram umas 10 e pouca da noite. E a conversa foi até 00:40. Online. Ele estava lá em Alagoas, eu aqui. E eu falei assim, irmão, eu não quero falar de nada de trabalho, não. Eu quero desabafar umas coisas que eu só posso desabafar com alguém que tem maturidade. Você me ouve, eu te ouço. E aí o negócio cantou. E aí eu comecei. E aí, isso e aquilo. Sabe o que eu tinha feito de manhã com Deus? De noite eu fiz com o pobre do Adriano. E aí aí ele só fazia assim. Na câmera, eu ouvindo ele no computador. Aí ele fazia. A esposa dele fazia. E eu me lembrava de Daiane fazendo. Quando acabou a conversa, ele disse, sobrinho, tudo o que você quer que eu lhe diga, você já me disse. Você já apresentou a causa, já apresentou o problema, já me disse qual é a solução, já sabe o que tem que fazer. Está chorando pelo quê? Aí eu falei, Adriano, eu estou aqui há 2 horas desabafando com você, pensando que você vai me dizer algo mágico, que eu vou pegar e vou dizer, era isso? E aí você me disse que a solução está comigo o tempo todo e que eu já sei o que fazer? Ele fez, está na sua mão aí. Eu posso até dizer para você o que é, mas eu vou te dizer mostrando a hora que você me disse. Aí eu falei, faça. E assim ele fez. Listou um monte de coisa e dizendo, isso aqui você me disse tal hora, isso aqui você me disse tal hora, isso aqui você me disse tal hora. Aí eu me lembrei da conversa que eu tive de manhã no sofá, que foi mais ou menos as mesmas coisas que eu disse a Jesus. E aí eu entendi por que Jesus ficou em silêncio comigo. Porque ele não tinha nada para me dizer. Ele já tinha me dito. Eu já sabia o que tinha que fazer. E aí eu percebi que o problema era eu. Aí acordei hoje animadão. Porque eu fui dormir 1h pouca da manhã, que a conversa acabou 00:40, eu fui dormir 1h pouca. O que é que eu pensei? Quando eu acordar de manhã, vou ter um dia incrível. Aí eu acordei de manhã, tomei banho, dia incrível. Aí as coisas foram acontecendo, e eu digo, rapaz, acho que não vai ser tão incrível assim não. Aí teve um determinado momento que eu parei, e disse, peraí. Senhor, o Senhor tem um controle de tudo. É o Senhor que sabe como começa, é o Senhor que sabe como termina, e eu estou permitindo fazer com que as minhas emoções me deixem alegre ou triste a partir do que eu vejo. E eu quero dizer para o Senhor que hoje eu permanecerei alegre, porque hoje eu não vou ver nada. Quem vai ver é o Senhor e vai me mostrar. Se eu não tiver que ver nada que seja para me alegrar, eu vou esperar que o Senhor me mostre. As coisas ruins que vão me abater, eu escolho não ver. E eu passei o dia inteiro com Jesus me dando pequenas porções de coisas extraordinárias que estavam acontecendo na minha vida e que eu estava deixando passar desapercebido, porque eu estava olhando para as coisas que estavam minando a minha energia. E aí eu voltei para a reflexão do texto e disse, esses galhos que estão roubando o alimento que a planta está me dando, eles precisam ser retirados. E aí a minha oração foi, Jesus, eu nem precisava autorizar, mas a minha oração foi no sentido de que Deus soubesse que da minha parte não haveria resistência. Então eu disse, Senhor, a poda está autorizada, faz o que o Senhor quiser aí. E Ele começou a tirar coisas no meu dia. Hoje foi um dia que Jesus tirou muitas coisas de mim. Tirou coisas e tirou pessoas. E eu não perguntava, por que Jesus está tirando isso? Porque a planta não pergunta, a planta ela só é podada e pronto.
E eu terminei o dia de hoje com a sensação de que eu não vi necessariamente nada acontecer, mas que Jesus me deixou preparado para o fruto que vai vir. A poda é o procedimento que prepara você para o fruto vir. E isso acontece antes do fruto vir. Logo, você não precisa ver o fruto para entender que foi podado. Aí o texto diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Meu Pai, o agricultor, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Logo, o agricultor quer que eu e você sejamos produtores de grandes frutos. E se eu e você não estamos produzindo grandes frutos, é porque não estamos ligados à videira da forma correta ou não estamos deixando a videira se conectar a nós da forma correta. Essa barreira tem nome, chama você. E nós temos o hábito de arranjar culpas para essas coisas acontecerem. Uma planta, quando ela dá um fruto ruim, quando você está olhando uma planta lá e dá um fruto ruim, a gente chama de o fruto pecou. Não é assim que a gente fala? Qualquer semelhança com a vida espiritual é mera coincidência. A gente diz, esse fruto pecou. Não é assim que a gente fala? Aqui na Bahia a gente fala assim, a fruta está peca. Não é assim? Por que a gente entende tão claramente que a fruta ruim, naquele cenário que tem frutas boas, a fruta ruim, a gente diz claramente que ela pecou, mas a gente não consegue entender que na nossa vida o pecado faz isso com a gente. A gente quer fruto o tempo inteiro. Hoje eu vi algo extraordinário, eu vou terminar com isso. Hoje eu vi uma pregação, eu tentei correr para ver o nome da pessoa, mas aí o rio se perdeu, eu não consegui ver. Mas depois eu vou pesquisar. Uma pastora pregando. E ela dizia o seguinte: nosso primeiro chamado é para ser santo. Qualquer coisa vem depois disso. Ah, mas eu quero ser cantor, eu quero ser pregador, eu quero ser missionário, eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer isso. Beleza. Só depois que você for santo. O primeiro chamado é ser santo. E ser santo é igual àquele que santifica. Você não vai ser santo e as pessoas não verem Jesus em você. Você não é santo por si só. A pessoa não diz que você é santo porque você acha que é santo ou porque você se arruma como santo. A pessoa diz que você é santo porque ela vê o santo através de você. E para ser santo, você tem que abrir mão do controle. Do seu jeito, com as suas estratégias, você não vai conseguir ser. Para ser santo, você precisa permitir que aquele que santifica tenha o controle. Assim como o agricultor precisa ter o controle sobre o processo com você, que é o galho, para que você dê fruto e dê fruto de forma abundante. Se você caminhou até aqui sem dar fruto, pode ter certeza, a culpa não é do agricultor. Fica de pé. Nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa ficar atento aos detalhes. Porque Jesus está batendo na porta aí. Não vai demorar muito. E se a palavra diz que no tempo do fim, até aqueles que seguiam serão enganados, a gente precisa ficar atento aos detalhes. E um galho que abre mão do controle do agricultor, ele será cortado e jogado ao fogo. E se você chegou aqui hoje nessa noite com dificuldade de abrir mão do controle, se você chegou aqui nessa noite entendendo que é você que faz, que é você que acontece, que é você que na sua família é você que é o porreta, que no seu trabalho é você que sabe tudo, que na igreja você é que tem que ocupar tal cargo ou tal função porque você é o melhor de tudo. Se você chegou aqui nessa noite com essa visão, e isso está impedindo de que você dê frutos, porque você ainda tem um controle, eu queria que você viesse aqui para a gente orar por você. Pastor, mas se eu for lá na frente, o povo vai saber que eu sou orgulhoso. Pronto, bem-vindo ao mundo dos crentes. É assim mesmo que faz. A gente assume, larga e não faz mais.
Pastor, mas eu não posso ficar aqui no meu cantinho aqui dizendo que eu não quero mais o controle, porque Jesus sabe que eu estou dizendo a Ele que eu não quero mais o controle, mas eu não quero que ninguém saiba que eu estava tendo controle até agora. Deixa eu dizer para você, não importa o que alguém vai olhar para você, importa como ela vai te ver daqui para frente. Importa como o agricultor está te vendo. Importa é o agricultor entender que hoje ele de fato terá o controle sobre você. E sabe o que é que as pessoas vão lembrar? Elas vão lembrar quando você estiver dando frutos extraordinários. Quando você estiver dando frutos extraordinários, elas vão lembrar desse momento de hoje como um momento onde elas viram você quase seco, com aparência de morte, mas elas perceberam depois que no dia que você publicamente entregou o controle, depois elas puderam ver o fruto acontecer de uma forma natural. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo pessoas incríveis dando frutos extraordinários. Eu vejo pessoas que estão abrindo mão do controle para entregar ao agricultor o controle verdadeiro. Eu vejo pessoas que hoje vão deixar para trás aquilo que é lixo, que está conectado a elas como peso, que está conectado a elas como podre, como algo que rouba a energia, que rouba a nutrição, algo que impede você de crescer. E hoje eu oro para que Deus, com uma tesoura especial, pode você de um jeito, que você olhe para trás daqui a alguns dias e diga, como eu estava carregando tanto lixo, tanta coisa desnecessária, como foi incrível ser podado por Deus. E nós vamos orar por você. Se isso for muito difícil para você, muito difícil para mim, assumir isso publicamente, fica no seu lugar, não tem problema. Aleluia.